Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas chegam a 10.727, com 874 mortes. Campos Santos fechados. Visitação em cemitérios está suspensa neste Dia das Mães. Caixa Econômica abre 14 agências no Amazonas neste sábado a partir das 8 horas. Brasil tem pior dia da pandemia com 751 mortes em 24 horas. Surto de Covid no Brasil deve acabar depois do Natal, sugere estudo. Celso de Mello recebe gravação de reunião citada por Moro. Governo diz que mandou na íntegra. China volta a registrar apenas um caso de Covid nas últimas 24 horas. Unida, a Rússia é invencível, diz Putin ao celebrar o dia da vitória hoje sobre os nazistas. Corpo de mulher com braços e pernas amarrados encontrado em Igarapé, na colônia Terra Nova. Deitado sobre faca, corpo de homem encontrado dentro de casa no Alfredo Nascimento. Violência assusta moradores da Compensa, mais um foi executado por pistoleiros. É o Jornal da Manhã, 70 anos no ar, que começa agora. Local. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Clima Tempo está prevendo 27 milímetros de chuva com probabilidade de 90%. Manaus que amanhece com 24 graus de temperatura, terá máxima de 30 graus Celsius. A umidade do ar é de 98% e os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. É sábado, 9 de maio. 129 dias do ano e faltam 237 para terminar 2020. É o dia de São Pacômio. Também é o Dia Nacional do Empregado Sindical e o Dia da Europa. Na mitologia romana, dia do Festival de Lemúria. O Rio Negro sobe muito e foram mais 7 centímetros, de acordo com a leitura de ontem no Porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 27 metros e 19 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens no aeroporto Brigadeiro Eduardo Gomes neste instante. Fatos marcantes da história. 1969, Carlos Lamarca lidera a primeira ação guerrilheira urbana contra a ditadura militar no Brasil, roubando 2 bancos em São Paulo. 1987, voo Launch Polish Airlines 5055 cai após a decolagem em Varsóvia, na Polônia, matando todas as 183 pessoas a bordo. Em 2015, um avião Airbus A400M Atlas de transporte militar cai perto da cidade espanhola de Sevilha, matando as 3 pessoas a bordo. 5h50. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia ao sonoplasta Jean Santos, que está neste instante trabalhando aqui com o Jornal da Manhã. A equipe de pronta resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura já atua na correção emergencial de uma rede de drenagem na rua Henrique Martins, no centro de Manaus. Os serviços foram iniciados ainda na noite da última quinta-feira e na manhã de ontem, os técnicos identificaram que um prédio construído sobre a galeria de águas pluviais precisará ser demolido para a solução definitiva do problema. O secretário da CEMINF, Kelton Aguiar, explicou que são, na verdade, 2 problemas distintos. Ele disse que a primeira galeria, que foi limpa e onde identificaram muitas ligações clandestinas, é uma construção antiga, da época dos ingleses, e que está com sobrecarga pela construção de um imóvel na sua superfície. O prédio realmente apresenta algumas fissuras que nos preocupam, mas, infelizmente, é um problema particular. A CEMINF está orientando, Defesa Civil também junto, o Implurb também está já se manifestando, né, para orientar o procedimento legal, mas nós vamos ter que fazer no momento certo essa demolição para fazer a recuperação da parte interna da galeria. O secretário executivo de Proteção e Defesa Civil do município, Cláudio Belém, também esteve no local para testar o laudo técnico sobre os riscos do imóvel. E a gente está avaliando aí justamente o risco para até mesmo trabalhadores da prefeitura não correr risco para recuperar essa galeria. Então a gente está avaliando também a situação do risco aqui com relação aos funcionários da prefeitura da cidade de Manaus.
5h53. A Secretaria de Estado de Saúde está convocando 39 profissionais aprovados no processo seletivo simplificado para a contratação temporária de técnicos de enfermagem generalista para atuar em unidades de saúde da capital do estado. O segundo edital de chamada está disponível no site da Suzam, saude.am.gov.br, repetindo, saude.am.gov.br, e será divulgado no Diário Oficial do Estado. E visando fortalecer a oferta de serviços de alimentação coletiva para a população em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar, o governo do estado, através da Secretaria de Estado de Assistência Social, lançou ontem, via Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental, edital de processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais da área técnica e administrativa para atuar no projeto de fortalecimento à garantia do direito humano à alimentação adequada, celebrado em parceria com a SES. Atenção, as inscrições estão abertas e podem ser feitas online por meio deste endereço: www.aeds.am.gov.br/processo. Repetindo, www.aeds.am.gov.br/processo. O prefeito Francisco Gomes determinou ao novo coordenador de Defesa Civil de Iranduba, Caio Ícaro Vieira, que sejam tomadas as providências de praxe para auxiliar as populações ribeirinhas do município por ocasião da cheia deste ano dos rios Negro e Solimões. Segundo o coordenador Caio Ícaro, a Defesa Civil de Iranduba já tem em estoque 39 metros cúbicos de madeiras que foram doados pela Polícia Civil do Amazonas e pela Delegacia do Meio Ambiente. Ele informou que as madeiras serão utilizadas na construção de passarelas no distrito do Cacau Pereira por ocasião da subida das águas que anualmente deixam sem acesso as ruas da comunidade. A Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação e do Escritório do Empreendedor lançou ontem o edital do projeto Vitrine Empreendedora, voltado para a divulgação de micro e pequenas empresas do município. Parte do programa Manaus Mais Empreendedora, idealizado pelo prefeito Arthur Pingiro Neto, o edital tem como objetivo promover a divulgação dos negócios de micro e pequenos empreendedores com dificuldades de adaptação ao momento de crise gerado pela pandemia do coronavírus, causador da Covid-19. Atores e atrizes realizam leitura em memória do ator e diretor Luiz Vitali. Hoje, dia 9 de maio, se completa um ano da morte do ator e diretor amazonense Luiz Vitali. E para homenageá-lo, atores e atrizes do núcleo Geração Floresta da extinta companhia Pombal Arte e Espaço Alternativo farão uma leitura dramatizada de um dos seus textos por meio do aplicativo Zoom no evento Ecos de Luiz Vitali. A transmissão será gratuita e aberta ao público. Um dos participantes do evento, Eliseu Melo, que é professor do Núcleo de Teatro do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro há 9 anos, explica que esta é a segunda edição de Ecos de Luiz Vitali. A primeira foi realizada ano passado na data do aniversário de Vitali, em julho. Eliseu Melo disse que a companhia queria realizar esta leitura como um rito de passagem após um ano da morte dele. A Geração Floresta foi um dos últimos núcleos de atores que Vitali formou em sua companhia Pombal e que depois seguiu atuante no cenário cultural do estado. E fazer essa homenagem vem como forma de manter a sua memória viva pelo legado que ele deixou e também para que os novos artistas saibam quem foi Luiz Vitali. O texto lido será A Manos Mente, que foi premiado e aclamado pela crítica amazonense. Farão parte da leitura os atores e atrizes Keila Gomes, Leonel Wharton, Franci Júnior, Lilian Machado, Cleinaldo Marinho e Nica Jaqueline, com participação especial da atriz e diretora Aurora de Moura, do Rio de Janeiro. A historiadora e atriz Franci Júnior, que trabalhou com Vitali por mais de 30 anos, também ressalta que a importância do evento é fazer com que a trajetória do ator e do teatro
Teatro Amazonense não sejam esquecidos. A leitura será feita às 19 horas por meio do aplicativo Zoom, zoom.us, que pode ser acessado tanto por smartphones como pelo computador. Às 18 horas, o grupo de atores vai disponibilizar o link para o acesso nas redes sociais. Luiz Vitali faleceu em maio de 2019 aos 60 anos de idade. Foi um dos expoentes do teatro e do cinema amazonense, atuando como diretor, ator, roteirista, produtor e também professor. 5h58, interagindo com os nossos ouvintes, a dona Maria Dolores Simas está no Lago do Limão acompanhando o Jornal da Manhã, recebendo também aqui os cumprimentos do neto, o Jean Santos, que está na nossa operação de áudio, nosso sonoplasta. 6h01 em Manaus, voltamos a interagir com os ouvintes do Jornal da Manhã, o Cosmo, que está em Manacapuru, Major Frânio também acompanhando o Jornal da Manhã, lá na Princesinha dos Solimões. Para finalizar os trabalhos de realocação temporária dos indígenas venezuelanos da etnia Waraó, a Prefeitura de Manaus transferiu nesta sexta-feira mais 122 refugiados que estavam abrigados no espaço de acolhimento provisório no bairro Alfredo Nascimento. A medida tem por objetivo evitar a transmissão do novo coronavírus. Após um mês inteiro de planejamento e trabalho intenso, foi concluído o remanejamento de 569 indígenas Waraó venezuelanos para outros 5 espaços de acolhimento. O governo do estado, por meio da Superintendência de Habitação, efetuará na próxima segunda-feira e também na terça, a partir das 10 horas, em agências específicas do Bradesco, o pagamento da terceira parcela do auxílio moradia a 2.174 famílias retiradas da ocupação irregular Monte Oreb e aptas a receberem o benefício. O valor disponibilizado pelo Executivo Estadual é de mais de 1,3 milhão oriundos de recursos próprios. A partir da próxima terça-feira, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Amazonas e Roraima dará início às sessões de julgamento dos órgãos colegiados nas modalidades virtual e telepresencial. Conforme previsto no ato conjunto número 4/2020, editado pela Presidência e Corregedoria no último dia 29, as sessões não presenciais serão realizadas enquanto durarem as medidas de prevenção ao contágio do novo coronavírus Covid-19. 6h03 em Manaus. Um prefeito de uma cidade no meio da floresta amazônica e que está lutando para salvar vidas. Assim, a Rádio Pública dos Estados Unidos, a National Public Radio, descreveu o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, que em entrevista emocionada à emissora, reforçou o pedido de ajuda aos países ricos para ações de combate ao novo coronavírus. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Manacapuru chega a 818 casos confirmados de Covid-19 e 46 óbitos. Foi o que informou a Vigilância Epidemiológica do município nesta sexta-feira, 8 de maio. Mais 4 óbitos entraram na contabilidade do boletim diário. 2 deles se deram de quinta para sexta-feira, ambos pacientes internados no hospital de campanha. Outros 2 óbitos confirmados faziam parte dos que estavam em investigação. Apesar das notícias negativas, Manacapuru supera a marca dos 200 pessoas recuperadas. Hoje já são 213 que receberam alta e estão fora do período de transmissibilidade. Ainda de acordo com as informações da vigilância, 591 pessoas estão aguardando o resultado. 17 pacientes estão internados, 1.041 casos foram descartados e 10 óbitos estão em investigação. E lá pelas bandas de Capiranga, a situação nada boa. Segundo uma comunitária que reside naquele município, que entrou em contato com nossa reportagem. Ela não quis identificar, mas reclamou da morosidade da entrega dos kits de merenda escolar do município. Nossa reportagem entrou em contato com a Secretaria de Educação do município, a professora Claudete Matos, e a mesma nos informou que a demora é devido à forma de entrega desses kits, que demanda de gastos altos para a prefeitura, mas que a partir de segunda-feira iniciará as entregas, primeiro na zona urbana e em seguida na zona rural. Afirmou ainda que
nenhum aluno da rede municipal de ensino de Carrapiranga ficará sem receber seu kit. Bem, Paulo, a comunidade também reclamou da entrada de pessoas naquele município. Apesar da proibição de transportes passageiros, muitos barcos estão viajando à noite clandestinamente, se tornando entra e sai de pessoas na cidade. E até então as autoridades parecem fazer vista grossa, não tomaram nenhuma atitude. A moradora teme um grande aumento da Covid-19 naquele município. No mais, mandar um alô para a turma da Rádio Metropolitana Mix, que a partir de segunda-feira passará a retransmitir na íntegra o Jornal da Manhã. Transmissão ao vivo no aplicativo da rádio, na página do Facebook Portal Live Cidade e também no canal do YouTube. Mais opção para os ouvintes desse grande noticioso. De Maracá para o Zeg Deg para o Jornal da Manhã. Essa informação, 6h06, essa informação que o José Alberto Zeg Deg acaba de nos dar, de que barcos estão viajando à noite lá para Nova Irão, é porque Zeg Deg, o expediente termina às 18 horas. À noite é para dormir. Os restaurantes de Manaus elaboraram cardápios especiais para o Dia das Mães e investem na estratégia de delivery para manter a tradição do almoço em comemoração à data. Com o isolamento social, os estabelecimentos levam o atendimento até o cliente. Nesse cenário, a Abracel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, estima uma alta na demanda. A expectativa é das melhores, pois em tempos normais, nossos salões ficam superlotados. Agora que não temos essa opção e que 50% dos restaurantes estão fechados, esperamos uma demanda muito grande, onde os restaurantes não vão suportar, declarou Fábio Cunha, presidente da entidade. A crise da Covid derrubou a corrente de comércio exterior do Amazonas no mês de abril. O retrocesso das exportações só não impactou no acumulado. As importações, por outro lado, andaram para trás em todas as comparações em virtude da paralisia econômica. A conclusão vem da análise dos dados do governo federal disponibilizados pelo portal Comexstat nesta sexta-feira. As vendas externas do Amazonas em abril, 45,45 milhões de dólares, encolheram 31,77% em relação às de março, 66,61 milhões de dólares, e praticamente empataram com o registro de exatos 12 meses atrás, 45,39 milhões de dólares, com uma diferença de apenas 0,13%. O Ministério Público Federal expediu recomendação para que os órgãos responsáveis pelos serviços de saúde indígena localizados nos municípios do Alto Médio Solimões e Vale do Javari, que não deixem de prestar atendimento aos indígenas, aldeados ou não, que demandem cuidados de atenção básica ou média e alta complexidade em razão de suspeita ou confirmação de contágio pela Covid, independentemente de estarem referenciados pelo subsistema de atenção à saúde indígena. O documento foi encaminhado aos municípios de Tabatinga, Benjamin Constant, Maturá, Atalaia do Norte, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Jutaí, Tocantins, bem como para os distritos sanitários especiais indígenas do Alto Solimões, do Médio Solimões e afluentes e do Vale do Javari, e para as coordenações da Fundação Nacional do Índio, com abrangência nas respectivas áreas. 6h09. A Assembleia lança campanha de combate à violência contra mulheres durante a pandemia. Luciana Santos tem os detalhes. A presidente da Comissão dos Direitos da Mulher e vice-presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputada Alessandra Campelo, do MDB, anunciou a realização de uma campanha de combate à violência doméstica contra as mulheres durante o período de distanciamento social ocasionado pela pandemia de Covid-19. A ideia é usar a força das redes sociais para alertar a sociedade sobre a importância da denúncia pelo Disque 180 ou 190. De acordo com a deputada, o Parlamento Estadual reafirma seu posicionamento em favor das mulheres e demonstra aos agressores o peso das leis em vigor. Abre aspas. Essa campanha não é um desejo só meu, mas de todos os parlamentares e membros efetivos da Comissão da Mulher. Também temos o apoio do presidente da Casa, deputado Josué Neto, que sempre apoia os trabalhos dos colegas. Nossas mídias sociais têm um público muito grande
e tem aumentado ainda mais com as transmissões ao vivo das sessões online, enfatizou Alessandra ao falar da constante adesão dos internautas às redes sociais da Assembleia do Amazonas. Para o presidente da Casa, deputado Josué Neto, do PRTB, a luta em defesa das mulheres deve ser uma postura de toda a sociedade. Abre aspas. Não se admite que, em pleno século XXI, mulheres de todas as classes sociais continuem sendo espancadas, humilhadas e até mortas. A Assembleia Legislativa e todos os colegas deputados repudiam esse tipo de situação, disse Josué Neto. Ainda sobre o tema violência doméstica, a deputada Maiara Pinheiro, do PP, enviou um indicativo ao governo do estado propondo adaptações na página da Delegacia Interativa para facilitar o registro de crimes desta natureza. Abre aspas. Ao acessar a página, você encontra logo no início links para registrar acidentes de trânsito, abandono de lar, perturbação da tranquilidade, etc. Eu proponho que acrescente o item violência doméstica logo na primeira página, para facilitar o registro da ocorrência por parte das vítimas, explicou a deputada. Luciana Santos para o Jornal da Manhã. 6h11 em Manaus. Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas chegam a 10.727. 628 novos casos de Covid-19 foram registrados no Amazonas no dia de ontem, totalizando 10.727 casos confirmados do novo coronavírus no estado. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, foram confirmados mais 68 óbitos pela doença, elevando para 874 o total de mortes, sendo 44 nas últimas 24 horas. O boletim aponta que 2.903 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. Outras 6.494 pessoas já passaram pelo período de quarentena, 14 dias, e se recuperam da doença. Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 456 pacientes internados, sendo 287 em leitos clínicos, 63 na rede privada e 224 na rede pública e 169 em UTIs, 68 na rede privada e 101 na rede pública. Há ainda outros 855 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 635 estão em leitos clínicos, 190 na rede privada e 445 na rede pública e 220 estão em UTIs, 88 na rede privada e 132 na rede pública. Dos 10.727 casos confirmados no Amazonas até o dia de ontem, 6.034 são de Manaus, 56,25%, e 4.693 do interior do estado, 43,75%. 54 municípios do interior têm casos de Covid-19 confirmados. Manacapuru 818, Parintins 354, Tabatinga 299, Tefé 278, Santo Antônio do Içá 245, Iranduba 210, Coari 202, Rio Preto da Eva 197, Itacoatiara 195, Maués 168, Careiro Castanho 158, Altazes 142, Presidente Figueiredo 141, São Paulo de Olivença 127, Carauari 121, Boca do Acre 83, Anuri 78, Tonantins 76, Amaturá 68, Benjamin Constant 64, Tapauá 60, São Gabriel da
Cachoeira 54, Urucará 53, Silves 39, Manaquiri e Maraã 32, Nova Olinda do Norte 31, Fonte Boa 28, Beruri e Novo Airão 26, Barreirinha e Careiro da Várzea 24, Barcelos e Novo Aripuanã 23, Lábrea 22, Canutama 19, Borba e Itapiranga 18, Urucurituba 17. O município de Eironepé tem 12 casos, Boa Vista do Ramos e Jutaí 11 casos cada um, Manicoré tem 10, Caapiranga e São Sebastião do Guatumã tem 8 casos cada um, Anamã, Codajás e Santa Isabel do Rio Negro 7 casos cada um, Humaitá 6, Apuí 5, Nhamundá 4 e Alvarães 2 casos. Os municípios com apenas um caso confirmado são Atalaia do Norte e Juruá. Entre pacientes da capital até o momento, há o registro de 604 óbitos confirmados para o novo coronavírus. Os 35 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento, totalizando 270, são Manacapuru 46, Coari 27, Parintins 25, Tabatinga 22, Itacoatiara 21, Maués 17, Altazes 16, Tefé 15, Iranduba 14, Presidente Figueiredo e Benjamin Constant 7, Santo Antônio do Içá, Careiro Castanho e Tonantins 5, São Gabriel da Cachoeira 4, São Paulo de Olivença, Beruri, Novo Airão e Barcelos 3, Rio Preto da Eva, Amaturá, Urucará, Manaquiri, Novo Aripuanã e Manicoré 2 e Carauari, Anuri, Tapauá, Silves, Nova Olinda do Norte, Barreirinha, Borba, Itapiranga, Codajás e Nhamundá, um óbito cada um. Outros 129 óbitos estão em investigação e 46 foram descartados para o novo coronavírus. 6:17 em Manaus. A tradicional visitação popular que acontece nos cemitérios locais por ocasião do Dia das Mães, comemorado amanhã, está suspensa este ano a fim de evitar aglomerações em meio à pandemia da Covid causada pelo novo coronavírus. A determinação segue as diretrizes do decreto número 4.801, de 11 de abril de 2020, da Prefeitura de Manaus, que regula a movimentação nos cemitérios da cidade, limitando a entrada de pessoas em sepultamentos e respeitando a recomendação de distanciamento social. A medida vale para todos os cemitérios públicos gerenciados pela Prefeitura de Manaus. Desde o dia 11 de abril, a entrada nesses locais está restrita a até 5 pessoas estritamente ligadas a algum sepultamento acontecendo no dia. Portanto, os cemitérios amanhã estarão fechados para a visitação dia tradicional do Dia das Mães. A economia do Amazonas deve sofrer nos meses de maio e junho uma queda de 35% e perder 600 milhões em arrecadação tributária, dinheiro destinado à manutenção de serviços públicos como a saúde, de acordo com a projeção da Secretaria de Estado da Fazenda. Em 2019, o valor arrecadado nos meses de maio e junho foi de aproximadamente 1,7 bilhão. Já para o mesmo período de 2020, a arrecadação deve ficar em torno de 1,1 bilhão de reais. 6:18 e atenção. A Caixa Econômica Federal informou que vai abrir 14 agências no Amazonas neste sábado de 8 às 12 horas, daqui a pouco, portanto, para atendimento do saque em espécie dos beneficiários do auxílio emergencial que recebem pela poupança social digital. Atenção para as agências que estarão abertas: da André Araújo, no Aleixo, da Rua Leonardo Malcher, na Praça 14, da José Clemente, aqui no centro da cidade, da Rua Barroso, também no sítio histórico de Manaus, Rua Flórida, no Conjunto Cidade Nova 1, Caixa Econômica da Avenida Brasil, na Compensa, e também da Altaz Mirim, no Jorge Teixeira, e finalmente da Silves, no bairro da Raiz. E de acordo com a instituição bancária, todas as pessoas que chegarem às agências durante o horário de funcionamento, de 8 às 12 horas, serão atendidas, mesmo com as unidades fechando às 12 horas. O atendimento continua até o último cliente do dia.
Os beneficiários que se direcionarem às agências precisam respeitar o distanciamento social de 1 metro, conforme a orientação da Organização Mundial da Saúde, OMS, para evitar a disseminação do coronavírus. Polícia. 2 homens foram detidos ontem por policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária após entrarem com drogas na empresa onde trabalhavam. Isso aconteceu na Avenida Mário Andreasa, no Distrito Industrial. Por volta das 12h30, uma guarnição da PM foi informada através da linha direta da 7ª SICOM que o agente de portaria de uma empresa de colchões havia detido um funcionário. O motivo seria o fato do empregado portar uma quantidade de entorpecente, supostamente cocaína. A viatura deslocou-se até a empresa para averiguar a procedência da informação. E lá, o denunciante disse aos policiais que o funcionário de 20 anos pediu permissão para receber do lado de fora da empresa uma encomenda. Quando voltou, foi questionado sobre o conteúdo da sacola plástica que trazia em seu bolso. Após verificar que se tratava de drogas, o agente de portaria chamou a polícia. O suspeito disse que a droga seria de um outro funcionário de 28 anos, o qual se encontrava na linha de produção da empresa. Ele falou também que só aceitou a proposta de pegar os entorpecentes sob a promessa de receber como pagamento a quantia de R$60. Diante dos fatos, os 2 acusados, claro, foram presos e levados para o primeiro DIP. Não tem pandemia de novo coronavírus que deixe criminosos em casa. Eles aproveitam a calmaria. Os ônibus estão sendo alvos fáceis neste tempo de pandemia. Ontem à noite, o alvo da vez foi um ônibus do transporte coletivo urbano da linha 029. 3 homens com facas e armas de fogo anunciaram assalto no momento em que o veículo trafegava na Avenida Mulateiro, no Monte das Oliveiras. Segundo a cobradora do ônibus, que preferiu não se identificar por medo de represálias, os suspeitos entraram no coletivo e imediatamente já renderam o motorista com uma faca e ela com uma arma de fogo. Sob ameaças, eles recolheram os pertences dos passageiros que estavam na parte frontal do ônibus. Ela disse que já foi assaltada pelo menos 15 vezes. O Serviço de Vigilância e Repressão ao Combate e ao Contrabando e Descaminho da Alfândega do Posto de Manaus apreendeu 128 oxímetros sem nota fiscal em uma encomenda no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios. Segundo a Receita Federal, a apreensão foi feita durante uma operação ontem e, de acordo com a Receita, os oxímetros estavam em uma encomenda vinda de São Paulo, destinada a um bairro na zona Centro-Sul. Os produtos estavam desacompanhados de nota fiscal, apresentando somente uma declaração com quantidade inferior à que foi encontrada pela fiscalização, indicando um valor abaixo do que é praticado no mercado. A declaração indicava 65 oxímetros, quando na verdade a encomenda continha 128. O valor unitário marcava R$10. Esse tipo de produto é encontrado no mercado em valores de R$150 a R$500, dependendo da marca e modelo, segundo a Receita Federal. O oxímetro de pulso é um dispositivo usado por profissionais da área da saúde que mede indiretamente a quantidade de oxigênio no sangue de um paciente. Durante a pandemia do novo coronavírus, os oxímetros vêm sendo muito procurados pela população. O Serep reteve a mercadoria e o caso, os responsáveis não apresentem justificativas e documentação que comprovem a legalidade do envio dos produtos. As mesmas poderão ser destinadas para os órgãos da saúde pública para serem usados no combate à prevenção do Covid-19, informou a Receita Federal. 6h27. O corpo de uma mulher foi encontrado em estado de decomposição ontem em Igarapé, no bairro Colônia Terra Nova. Segundo a polícia, ela estava enrolada em um pano com os braços e pernas amarrados. Um irmão da mulher esteve no local e reconheceu o corpo. De acordo com a 18ª Companhia Interativa Comunitária, o corpo foi visto no Igarapé por moradores da área que acionaram a polícia no começo da tarde. Conforme os policiais, os membros do corpo da mulher estavam amarrados e ela estava enrolada em um pano. Após a perícia, policiais informaram que o corpo já estava em estado de decomposição. Possíveis marcas de agressão também foram vistas pelo corpo da vítima, o que levou a suspeita para a polícia de que ela pode ter sido torturada antes de ser morta. Um homem identificado como Áureo Alexandre Barbosa Guiar, de 38 anos, foi encontrado sem vida ontem na casa onde morava na rua 62, no bairro Alfredo Nascimento.
A polícia informou que o corpo foi encontrado por vizinhos. Segundo os policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária, os vizinhos sentiram um odor forte vindo da residência há alguns dias. Na tarde de ontem, resolveram ir ao local, abriram a casa e encontraram o corpo de Áureo já em estado de decomposição. A polícia trabalha com a hipótese de que ele tenha morrido por overdose ou mesmo assassinado. Os moradores contaram que a vítima morava sozinho e que não ouviram nenhum barulho suspeito vindo da casa. Uma faca foi encontrada por baixo do corpo de Áureo e ele estava com marcas de violência, mas o laudo preliminar da causa da morte foi inconclusivo. A noite passada no bairro da Compensa, muita agitação. Palco de mortes violentas na última semana, a maioria relacionadas ao tráfico de drogas. Nesta sexta-feira, por volta das 7:30 da noite, mais uma vítima entrou para as estatísticas. Um homem identificado como Irlan Oliveira Dias foi executado a tiros na rua Santos Dumont. Conforme o relato de testemunhas, a vítima estava sentada na frente da casa onde morava e foi surpreendida por 2 pistoleiros. Os homens ainda chegaram a conversar com o suspeito e posteriormente efetuaram pelo menos 5 tiros contra o rapaz. Irlan ainda foi levado para uma casa de saúde ao serviço de pronto atendimento Juventina Dias, no mesmo bairro, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. E finalmente uma boa notícia. Na próxima segunda-feira estará de volta ao noticiário policial do Jornal da Manhã o companheiro Alberto Pellegrini, já completamente refeito, e voltará ao ar na próxima segunda-feira, já no Jornal da Manhã, com o seu noticiário policial. Pois é, vamos ouvir de novo o Alberto Pellegrini, graças a Deus, na próxima segunda-feira, aqui no Jornal da Manhã, no noticiário policial. Loteria. Aqui no concurso 5.264 voltou a acumular. A quadra saiu para 96 apostadores, cada um vai receber R$3.420,62. O terno paga para 5.042 apostas, R$97,93. As dezenas da quina sorteadas foram estas: 03, 10, 22, 38 e 45. Vou repetir: 03, 10, 22, 38 e 45. A Loto Fácil concurso 1964 também acumulou 14 acertos, 305 apostas, cada uma vai receber R$2.079,42. Dezenas sorteadas da Loto Fácil no concurso 1964: 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 23. Repetindo: 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, fecha o jogo, 23. E finalmente vamos à Lotomania, concurso 2072, que também acumulou 19 números, 4 apostas, cada uma vai receber R$72.577,71. Com 18 acertos e 67 apostas, cada uma leva R$2.708,12. Com 17 números, 550 apostadores, R$329,89 é o prêmio. Com 16, R$3.973, 45 e 66 é o prêmio para cada um. E com 15 números, foram 19.003. Cada um recebe esta magnífica importância de R$9,54. Coloque na poupança. Vamos aos números da Lotomania concurso 2072. Anote aí: 10, 17, 18, 19, 25, 26, 43, 48, 49, 53, 56, 69, 74, 77, 80, 83, 86, 87, 90, 96, 10, 17, 18, 19,
25 26 43 48 49 53 56 69 74 77 80 83 86 87 90, fechando o jogo 96. Últimas notícias. Em um dia de tranquilidade nos mercados externos, o dólar caiu depois de 5 altas seguidas. O dólar comercial fechou ontem vendido a 5,74, com queda de 0,10, menos 1,7%. O euro comercial fechou a 6,218 com recuo de 1,62%. A libra comercial terminou vendida a 7,117 com queda de 1,37%. No mercado de ações, o dia foi marcado pela recuperação. O índice Bovespa da B3 Bolsa de Valores brasileira fechou a sexta-feira aos 80.263 pontos, com alta de 2,75% depois de 2 dias seguidos de baixa. Os principais índices de ações dos Estados Unidos avançaram nesta sexta-feira e registraram sólidos ganhos na semana após a perda histórica de empregos em razão da crise do coronavírus ter vindo lentamente menor do que se temia. O Dow Jones subiu 1,91% para 24.331,32 pontos. O Standard & Poor's 500 ganhou 1,69% para 2.929,8 pontos. E o Nasdaq Composite valorizou 1,58% para 9.121,32 pontos. Eu converso com Josué Filho. Bom dia. Oi. Oi, Josué, prossiga. Tá bom o som? Tá bom. Muito obrigado, Paulo. Um grande abraço. Parabéns a você que é o ganso do Capitólio da Difusora, né? A história dos gansos do Capitólio da Roma Antiga significa que quando os romanos foram invadidos, todos os soldados foram embora, exceto os gansos. Então ele é um símbolo assim de presença, né? De coragem. E você é o ganso do Capitólio da Difusora, Paulo. Muito obrigado pela sua presença, embora já tenha feito 18 anos, alguns 40, né? É verdade. Tá bom. Peraí, deixa eu baixar aqui. Paulo, é interessante que a gente preste atenção à guerra dos laboratórios e dos hospitais. Você já prestou atenção? Um hospital critica o outro, um cobra um preço aqui, outro lá. O plano de saúde quer jogar pro plano público. O exame, o plano não quer pagar o exame para ver se tem o vírus. É uma coisa assim, até porque não podia estar no plano, porque o vírus é novo, né? Já houve decisão judicial, e louve-se a decisão, de que os planos têm que aceitar o internamento, autorizar para pagamento os pacientes contaminados na rede privada, quando não houver vaga na rede pública, o que é o fato. Então, Sul América, Bradesco, Amil, andaram dificultando isso. Estão obedecendo a peso de vara. Eu vou mais além. Já tramitam a entrada na justiça para que se pague o exame, porque dependendo do local, Paulo, uma variável de 200 a 400 reais, que é tirar uma gotinha. E a demora, né, Paulo? Fala da rede pública, mas o privado, e eu paguei, ele demora de 4 a 8 dias, quer dizer, não é feito em Manaus, né? Naturalmente vai para um laboratório em Brasília ou São Paulo, essa aqui é a verdade. Eu ouvi alguns cientistas e alguns rigorosamente desvinculados ao serviço público e aos laboratórios, e dizendo que tinha que parar com essa guerra entre a cloroquina e o azitromicina, porque não é nada disso a doença. A doença ocasiona uma hemorragia e ela fica 5 dias ainda perambulando pela boca e pela garganta, e que o remédio é muito simples, é bicarbonato de sódio, uma colherinha, meio copo de água acima de morna, um pouquinho, um limão esmagado, né, tirado todo menos a casca, e fazer o bochechamento. Isso daí é fabuloso, porque é um
poderoso anti-inflamatório. E se quiser e puder, ainda pode botar uma gotinha de vinagre com sabor de maçã. Então anota, Paulo. Um copo morno de água, um limão dentro dele, o cloreto, foi o que eu falei, o vinagre com maçã e o bicarbonato de sódio. Eu faço isso todo dia, que o doutor Euler já me havia recomendado, e hoje, e outra coisa, não tem reação nenhuma, o custo é praticamente, vamos admitir, R$1 por bochechamento, porque o vírus, Paulo, ele não suporta a janela aberta, não suporta o calor, ele não suporta áreas arejadas, nem bebidas quentes. E como a gente não pode comer muito, senão a gente engorda demais porque não está trabalhando, as comidas recomendáveis são simples: banana, maçã, ovo, que eu sei que para pobre não é tão barato assim, mas é a recomendação. O ovo é a maior de todas as substâncias depois do leite materno. A batata doce é fenomenal e a gente tem que seguir de acordo com o orçamento, né? Porque tem umas receitas aí, em remédios, Paulo, que tem que examinar o imposto de renda da pessoa se ela pode comprar. E fico entupindo as pessoas de coisas que a gente não precisa. Eu tenho até medo de falar isso, porque a ciência descobriu, Paulo, que esse vírus, ele não tem vida própria. Então você não pode matar quem não tem vida. Ele é encapado, tipo uma celulose qualquer, e ele vai pro pulmão, e lá ele que provoca a hemorragia. Então o que tem que cessar é a hemorragia. E disse mais que 85% das pessoas não tem nada. E detalhou que as crianças, que os que fizeram implante, as que têm doenças imunocontagiosas, não terão nada. Ele apenas, esse médico, lá no final disse que se o paciente não resistir, a doença agredi-lo, etc e tal, ele tem que tomar um remédio no final, que eu não sei nem o nome para não entrar na confusão de laboratório, mas só em casos terminais. E disse mais que o doutor Calil, aquele famoso médico de São Paulo, o autorizou a dizer esse protocolo, porque foi esse remédio que o salvou, que ele já era paciente praticamente final, e que o próprio Calil estava passando. Só que esse remédio ainda está em análise internacional para ser liberado como medicamento de venda, né? Oficializado como protocolo. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: janela aberta, lavar a mão, usar máscara, não sair de casa mesmo. O contágio, Paulo, mais perigoso é o das multidões. O segundo contágio mais perigoso é o elevador. O terceiro, Paulo, são as maçanetas de porta, sobretudo aquela maçaneta de alumínio, e por aí vai. Mas sempre que procurar, fique distante, sai de perto, use máscara sempre, lave as mãos preferencialmente, porque também querem vender álcool gel à beça. Aquilo que é o sabão em barra, tipo aquele Tuchal, Andoinha, Garoto, Rochedo, sabão de lavar roupa de antigamente. Paulo, eu queria dar essas dicas simples, porque todo mundo faz receita, passa remédio, entope, dá lucro para farmácia, para o laboratório, e prêmio para médico que passa mais remédio, entendeu? Tudo isso tem. Lamentavelmente, o que se vendeu dessa azitromicina, dessa cloroquina, pelo amor de Deus, entendeu? Eram filas e filas em uma drogaria, por exemplo, nova que tem, a da Bemol, né? A Farma Bemol, aqui na esquina praticamente da Djalma Batista com a Rua Pará, em frente ao posto 700 aqui no centro, no Beco do Macedo São Geraldo, que dobrava a outra esquina. E tem gente que nem está precisando, nem vai abrir se Deus quiser, mas tem 4 ou 5 caixas, Paulo. Teve que limitar a venda de um. Ou seja, o vírus tem uma outra doença, o psiquismo, a tristeza, os gastos, enfim, uma depressão. A cidade, por exemplo, uma hora dessa, Paulo, está aparecendo aqui que é 5 da manhã. Não tem nada, o céu absolutamente nublado, a umidade relativa do ar, Paulo, eu não tenho aqui, mas você tem aí, deve estar em 23, 24, desculpa, a temperatura, e a umidade hoje deve estar lá para perto de 85. Confere, Paulo.
98% a umidade do ar. Paulo Guerra? 98%, Josué. Oi. Oi, Josué, 98% é a umidade do ar neste instante. Paulo, repete que eu perdi o som. 98% a umidade do ar neste instante. Paulo, já é um chuvisco 98, né? É muita umidade. Como é que a gente chama lá na Inglaterra? Fog? Nunca fui, não. É um fog já tá serenando uma hora dessa. Mas, Paulo, você ficou sem entender a simplicidade de enfrentar a doença? Pois é, Josué. Porque isso é 5 dias, Paulo, que tem que fazer isso, porque ela demora para se alojar. Depois que ela entrar, Paulo, aí a guerra é muito pesada. É que o pessoal tem a mania de querer ir direto para o hospital, mania de direto para o socorro, lá que está a infecção. Entubamento, esse médico diz que na clínica dele não foram feitos sinuastres, só foi entubado os jovens, porque o entubamento é um procedimento perigoso e só em última instância, em último caso, já entre a salvação e a morte. Você entendeu aquela simplicidade, Paulo? Entendi, Josué. Do chá com limão, bicarbonato, vinagre de maçã, água bem morna, o gargarejo. Simples. Você que fala todo dia, numa hora ainda da garganta estaria, tem que estar repousando, né? Faça isso. Tá bom, e eu fico muito feliz do Pellegrini estar voltando. Falei com ele umas 2 vezes. Vou ligar hoje. O Pellegrini deve estar sedento por um tambaqui assado, né? É verdade, Josué. Paulo, alguma ordem, alguma pergunta? Não, Josué, tudo tranquilo. Eu acho que você já explanou muito bem. Eu acho que as coisas vão se acalmar. Entendeu? Josué, eu tenho aqui uma informação que vai fechar aqui o jornal, inclusive com essa informação hoje. Se mantiver o ritmo de aceleração da pandemia de Covid-19, o Brasil pode ver o fim do surto do novo coronavírus apenas após o Natal, em 29 de dezembro, segundo a projeção divulgada hoje pelo Laboratório de Inovação de Dados da Universidade de Singapura. Daqui a pouco eu vou me estender mais nessa informação. Ô Paulo, cada caso é um caso. Por exemplo, nós aqui, graças a Deus, estamos caminhando para o verão. E como ele não gosta de clima quente, esse vírus, graças a Deus, e o junho está chegando com o sol a pino, a nossa curva aqui vai ser achatada com certeza. Agora, quanto tempo ela ainda ficará achatada? Creio eu, que até no máximo fim de maio. Junho já começarão a ter determinadas liberações setoriais, não é? Creio eu, entendeu? Por ser um habitante da Amazônia, ter 74 anos de idade, ter passado 74 verões aqui. Agora, o perigo, Paulo, é que o Brasil é um continente. É que em São Paulo, que é a maior população, eles estão entrando no inverno. Então, vamos dizer, nós vamos atingir o pico e entrar na descendente, na descaída, na diminuição, primeiro do que São Paulo. E quer dizer, a imaginação de leigo, pelo que eu estou estudando. Por exemplo, por que morreu mais gente nos Estados Unidos que em qualquer país do mundo? Porque eles são muitos aglomerados, todos fechados em ar-condicionado, né? Não tem anticorpos. Tá fazendo frio lá ainda, a temperatura lá estava de 0 a 12 graus. Ao final da tarde e a madrugada é terrivelmente gelado, sobretudo para os turistas, né? Que não estão acostumados com isso. Então, nos países vai acontecer uma coisa, noutros outros. A Itália regrediu, a Espanha a hora diminui, a hora sobe ainda. Portugal deu um show de bola. A França está no meio termo, a Inglaterra numa situação difícil. A China deu a volta por cima, a Coreia do Sul. Então, tem que olhar as populações. Por que no interior, às vezes tem um município que só tem um? Porque não tem aglomeração, porque não tem ar-condicionado. Porque eles têm remédios caseiros, eles não tomam droga, entendeu? A droga é droga, droga é droga, entendeu? Dá reações adversas, antibiótico, anti-inflamatório. Anti-inflamatório, Paulo, é responsável por 1/3 das hemodiálises. Ele acaba com o rim de qualquer um. Eu não tomo mais anti-inflamatório, Paulo. A não ser eu dopado, o médico tendo que dar por alguma razão, mas eu escolhi para tomar anti-inflamatório nunca. É melhor ter uma dorzinha, né, Paulo, nos ossos e tal, e a gente aprender a conviver com as dores da velhice, que muitas vezes vem acompanhada da solidão, sobretudo em tempo de clausura, né, de ter que ficar em casa. Paulo, eu estou completando 50 dias preso.
E olha que a carcereira aqui não é fácil, hein, Paulo? Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, José, um bom fim de semana para você. Eu tô sempre às tuas ordens, Paulo. Tá bom, carregando José. o piano sozinho, eu te ajudo, tá? Bom, feito. Bom fim de semana. Bom fim de semana. E até amanhã, né? Até Domingo amanhã. é nosso? Isso. Vou estar contigo, cara. Tá bom. Grande abraço. Um abraço. Bom dia, bom dia, bom dia. 6h53 em Manaus. Petróleo fecha a sessão em alta e encerra a semana com ganhos fortes. Os contratos do WTI para junho encerraram a sessão em alta de 5,05% a 24,74 dólares por barril, e os do Brent para julho subiram 5,12% a 30,97 dólares por barril. Em meio à pandemia, o país tem deflação de 0,31% em abril, menor índice em 22 anos. Trata-se da menor variação agosto de 1998 e do primeiro recuo do IPCA desde setembro de 2019. Preço dos combustíveis caiu 9,59% no mês e compensou a alta da alimentação no domicílio. O Banco Central consultou a Casa da Moeda sobre a possibilidade de antecipar as entregas de cédulas novas previstas para este ano. O objetivo, segundo o Banco Central, é ter estoques de segurança para evitar uma eventual falta de notas. O país estaria vivendo o chamado fenômeno do entesouramento, quando a população e as empresas guardam as cédulas desde o início da pandemia, o que pode gerar falta delas em circulação. De acordo com fontes ouvidas pela agência Reuters, o Brasil estaria enfrentando a ameaça de insuficiência de cédulas de dinheiro para pagar o auxílio emergencial a 60 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade pela crise do coronavírus, com os estoques atuais considerados baixos pelo Banco Central. Com 9 dias de atraso, o hospital de campanha no Maracanã, no Rio de Janeiro, vai abrir hoje. O governo anunciou que serão abertos inicialmente 170 leitos, sendo 50 de terapia intensiva. E mais de 2 bilhões de reais destinados exclusivamente ao enfrentamento do coronavírus em estados e municípios estão parados há mais de um mês. O dinheiro é proveniente de emendas parlamentares de bancadas estaduais e foi anunciado em 2 de abril por meio da medida provisória 941. O governador do Rio prorroga isolamento no estado até 31 de maio. O prazo terminaria na segunda-feira, mas o governador vai publicar um novo decreto aumentando a validade do isolamento. O estado teve 15.741 casos de Covid-19 e 1.503 óbitos. Antes, o governo de São Paulo havia prorrogado a quarentena até 31 de maio. Autorizar o relaxamento agora seria colocar em risco milhares de vidas, o sistema de saúde e, por óbvio, a recuperação econômica, disse João Dória ontem. Medida que teve início em 24 de março mantém regras de funcionamento apenas de serviços essenciais. Com 10.222 novos casos confirmados de Covid-19, o Brasil chegou a 145.328 pessoas infectadas, um aumento de 7,5%. A atualização foi divulgada pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira. O número foi o segundo mais alto, abaixo apenas do recorde de quarta-feira, quando os novos casos atualizados somam 10.503. Do total de casos confirmados, 76.134 estão em acompanhamento, 52,4%. 59.297 estão recuperados, 40,8%, e 1.852 mortes estão em investigação. O Brasil bateu novo recorde de mortes nas últimas 24 horas, com 751. A marca de 9.897 representou um acréscimo de 8,2%. STJ suspende decisões judiciais que determinavam a entrega de exames de Bolsonaro. Bolsonaro fez 2 testes de coronavírus e afirmou, sem mostrar laudos, que resultados eram negativos. A AGU argumentou que não se pode afastar direito à privacidade do presidente. Ministros e delegados depõem na próxima semana sobre suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Ministros Braga Neto, da Casa Civil, Augusto Heleno, da Segurança Institucional, e Luiz Eduardo Ramos, Secretaria de Governo, serão ouvidos no Planalto. Alexandre Ramagem e outros delegados da Polícia Federal. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou no fim da tarde de ontem recurso apresentado mais cedo pela Advocacia Geral da União
e manteve a suspensão da posse do delegado Alexandre Ramagem para ocupar o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Bolsonaro tem ideia fixa nessa nomeação. E o presidente ironizou as críticas que sofreu ao anunciar que pretende fazer um churrasco neste sábado, contrariando recomendações do próprio Ministério da Saúde. Ao voltar para o Palácio da Alvorada no fim da tarde de ontem, Bolsonaro disse que deve receber 3.000 pessoas para a confraternização. A realização de eventos como esse esbarra também em orientações da Organização Mundial de Saúde, que defende o isolamento social como principal estratégia para combater a pandemia do novo coronavírus. O Supremo Tribunal Federal recebeu nesta sexta-feira a gravação de uma reunião citada pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. Relator do caso, o ministro Celso de Mello decretou sigilo temporário ao material entregue pelo governo. Segundo a Advocacia Geral da União, foi entregue ao Supremo a íntegra do material. Celso de Mello havia dado 72 horas para o governo entregar a gravação. O documento do STF, que registra o recebimento do material, informa que o HD entregue pelo governo apresenta inteiro teor sem qualquer edição. 6:59. O mundo nesse início de manhã. Ilusionista alemão Roy Horn morre aos 75 anos por coronavírus. Integrante da dupla Siegfried e Roy, que ficou famoso nos anos 90, foi diagnosticado com a Covid-19 há uma semana. Forças militares indianas e manifestantes que protestavam contra o confinamento entraram em confronto na cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia, à medida que a Covid-19 se propaga cada vez mais rapidamente no país. 700 paramilitares patrulhavam a essa cidade de 5,5 milhões de habitantes, assim como o de Surat e Vadodara, todas elas situadas no estado de Gujarat, para garantir se a população permaneceria em casa e que o comércio ficaria fechado. Daí os confrontos. Os Estados Unidos chegaram nesta sexta-feira a 1.283.829 casos confirmados de Covid-19, entre eles 77.178 mortes, de acordo com os dados coletados pela Universidade Johns Hopkins. A China continua com tendência de baixa para novas infecções de Covid-19 após registrar nas últimas 24 horas o único caso procedente de outro país, informou a Comissão Nacional de Saúde nesta sexta-feira. De acordo com a comissão, a China já registrou 13 novos casos em maio. A última vez que a China registrou 2 dígitos em novos casos foi no dia 30 de abril. A Rússia celebra neste sábado o dia da vitória sobre a Alemanha nazista no fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. Os grandes eventos para comemorar o 75º aniversário do fim do conflito foram cancelados devido à pandemia do coronavírus. Mas o presidente Vladimir Putin fez apenas um breve discurso diante da chama do soldado desconhecido ao lado do Kremlin em Moscou e declarou que unida a Rússia é invencível. Se mantiver o ritmo de aceleração da pandemia de Covid-19, o Brasil pode ver o fim do surto do novo coronavírus apenas após o Natal, em 29 de dezembro, segundo projeção do Laboratório de Inovação de Dados da Universidade de Singapura. Pesquisadores, no entanto, alertam que as previsões devem ser lidas com cuidado, estão sujeitas a alteração e não devem resultar em afrouxamento nas medidas de contenção. Utilizando dados de pessoas contaminadas, suscetíveis e recuperadas da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, os pesquisadores projetam qual deve ser o comportamento da doença em diferentes países. Observando padrões, foi possível supor quando a epidemia deve atingir o pico e chegar ao fim, que pela definição seria o dia do último caso de infecção. Para o mundo, a previsão é de que o fim chegue no Réveillon, em 31 de dezembro, o que na realidade pode indicar que a pandemia ainda deve se estender até o próximo ano, considerando margens de erro nas projeções. De acordo com o gráfico, o pico de contaminação mundial ficou em abril. 7:02 em Manaus, os principais jornais do país e seus destaques de capa neste sábado. O Globo do Rio de Janeiro. Governo entrega vídeo de reunião mencionada por Moro ao STF. O Estado de São Paulo. Presidente do STJ livra Bolsonaro de revelar exame de coronavírus.
Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Veto à ramagem como diretor-geral da Polícia Federal é mantido por Moraes. Valor econômico. Deputado do Centrão que indicou o diretor do Denox é alvo da Polícia Federal. Estado de Minas. Governo Bolsonaro é denunciado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Jornal do Comércio no Recife. UTIs de hospitais privados de Pernambuco têm 95% de taxa de ocupação. Fortaleza Diário do Nordeste. Agências da Caixa funcionam neste sábado para pagamento do auxílio de R$600. Porto Alegre 0 hora. Maioria do STF derruba a restrição de doação de sangue por homossexuais. As edições impressas locais que chegam ao Jornal da Manhã. O Jornal do Comércio. Balança mostra agora a paralisia econômica. A crítica estampa hoje. 10% foram infectados no estado, diz estudo. Diário do Amazonas. Interior cobra ações do estado via Ministério Público do Amazonas. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Luciana Santos. A sonoplastia de rádio foi de Jean Santos. A apresentação Paulo Guerra. Difusora, o amor do Amazonas está no ar.